Bom, vamos direto ao ponto. O que temos para explorar hoje não é só um texto antigo qualquer. É um registro simplesmente sensacional de como uma noite poerenta, exaustiva e super desconfortável acaba se transformando em uma revelação cósmica de cair o queixo. Nesta nossa análise, a gente vai dissecar os detalhes de Gênesis, capítulo 28, dos versículos 10 ao 17. São só 8 versículos, bem curtinho, mas o peso monumental que isso carrega em termos de narrativa, de simbolismo e de promessa é absurdo. Nós vamos entender exatamente como o material de origem pega a jornada de um viajante completamente esgotado e constrói uma ponte perfeita entre a realidade física mais dura e o plano espiritual mais elevado. É fascinante ver como um lugar comum, literalmente no meio do nada, ganha um significado que ecoa até hoje. E logo de cara a gente já esbarra num contraste que é quase cômico. Pensa bem na imagem que o texto está pintando para nós. É o cenário do que vai ser um dos sonhos mais majestosos e inspiradores de toda a história registrada. Mas qual é a base física para isso acontecer? Literalmente as piores acomodações possíveis. O cara tá tão exausto, tão sem opção, que ele cata uma pedra no chão para usar de travesseiro. É incrível como o relato faz questão de ancorar essa experiência totalmente transcendental nessa realidade física crua. Uma pedra dura, no chão sujo, vira exatamente o botão de ignição para um portal repentino e deslumbrante para o divino. Primeira parte, a jornada e o descanso, cobrindo os versículos 10 e 11. Vamos acompanhar como isso se constrói passo a passo, seguindo o ritmo da narrativa. O ritmo aqui é arrastado, lento, a gente quase consegue sentir o peso nas pernas do viajante. Passo 1. Jacó sai de Berseba em direção a Harã, uma caminhada longa, punitiva, naquele terreno implacável do Antigo Oriente Próximo. Passo 2. Ele simplesmente chega a um lugar. O texto nem dá um nome imponente para o local no começo, é só um ponto qualquer no mapa onde a bateria acabou. Passo 3. O sol se põe. Fim da linha para as viagens do dia. Caindo o breu, isolamento total. E aí vem o passo 4, que é o ápice do esgotamento. Ele pega uma das pedras dali, bota debaixo da cabeça e apaga. O relato é cirúrgico. O foco inteiro está na limitação humana, naquele cansaço extremo e na solidão do deserto. Segunda parte, a visão da escada no versículo 12. Mas aí, num piscar de olhos, a coisa muda de figura. O versículo 12 é de uma genialidade absurda. De um lado da balança, a gente tem a realidade física que acabamos de ver. O cara vulnerável dormindo na terra com uma pedra na cabeça. Mas assim que ele adormece, a realidade espiritual rasga aquele cenário de cansaço. Do nada aparece uma escada, ou melhor, uma rampa monumental fincada na terra, com o topo encostando lá nos céus. Acabou o isolamento. O que tem agora é um trânsito contínuo de anjos de Deus subindo e descendo por ela. É um contraste gritante, né? A quietude paralisada do homem na poeira de um lado e a atividade dinâmica, majestosa e celestial do outro. A terra e o céu, que pareciam tão isolados, se revelam intimamente conectados por essa infraestrutura divina. Terceira parte, a grande promessa divina, englobando os versículos 13 a 15. E é aqui que a visão ganha voz. Lá do topo dessa escada movimentada, o próprio Senhor está posicionado e começa a falar. O versículo 13 já chega fincando uma âncora histórica inquebrável, dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Com isso, o presente solitário de Jacó é imediatamente amarrado a um passado familiar gigante. E aí vem uma ironia maravilhosa. A promessa diz: Esta terra em que estás deitado, te darei. Quer dizer, aquele mesmo pedaço de chão duro onde ele está dormindo de favor vira o marco zero de uma doação cósmica permanente. O palco do desconforto se transforma na fundação da herança. E a partir daí, meus amigos, é uma escalada impressionante de garantias. Basicamente, 4 pontos enormes. Primeiro, como a gente viu, a garantia da terra física. Segundo, descendentes tão numerosos quanto o pó da terra. Olha a poesia da coisa. Ele está coberto de pó, dormindo no pó, e esse mesmo pó vira a métrica da grandeza dele. Terceiro, a promessa salta de um lance familiar para uma bênção universal que vai atingir todas as famílias da Terra. E quarto, que para um viajante vulnerável talvez seja o mais crucial de todos, a garantia de presença e proteção constantes. É uma expansão colossal. Sai de um pedacinho de terra debaixo de uma pedra para um impacto global na humanidade. Para a gente dimensionar o tamanho real dessa bênção, precisamos olhar com atenção para uma palavrinha no versículo 14, a semente. Ou seja, a descendência. O material de origem deixa claríssimo que essa família não vai ficar contida num cantinho. Ela vai explodir em todas as direções do compasso, ocidente, oriente, norte e sul. Quebra qualquer fronteira geográfica.
O objetivo dessa visão não é só dar uma vida boa para o cara que está dormindo ali, mas usar a semente dele como um veículo, uma ferramenta para que todas as famílias do planeta encontrem bênção. É uma visão de escala mundial que nasceu ali, na cabeça de um homem só, no meio do deserto. Mas olha só que interessante, no meio de toda essa imensidão, poeira da Terra, pontos cardeais, o mundo inteiro, a promessa toda culmina em um único número, o número 1. Uma promessa singular, intimista, lá no versículo 15. A voz divina diz que vai estar com ele, guardar ele por onde for e avisa: não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. No meio de todas essas grandes transações cósmicas sobre nações e territórios, a garantia final, aquela que realmente segura a onda de quem está numa jornada incerta, é a companhia absoluta. A certeza de que ele não estará sozinho nem por um segundo, até a missão se cumprir. Quarta e última parte, o despertar de Jacó, nos versículos 16 e 17. Depois de uma experiência esmagadora dessas, o sonho acaba. E a gente chega no clímax emocional do relato. Dá até para imaginar o silêncio daquele amanhecer. Jacó acorda, arregala o olho, e a primeira conclusão dele no versículo 16 é um soco no estômago. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Olha a virada de chave gigantesca na perspectiva dele. O lugar físico não mudou 1 milímetro. A terra tá lá, a pedra tá lá, o deserto continua o mesmo deserto inóspito. A única coisa que mudou drasticamente foi a percepção de quem estava ali. Onde antes era só uma sujeira para descansar os ossos doídos, agora é reconhecido como um solo sagrado ao extremo. A presença esteve ali o tempo inteiro, a consciência dele que estava desligada. E o versículo 17 captura perfeitamente esse espanto, essa gravidade toda. Ele fala: quão terrível é este lugar. E terrível aqui não é que o lugar é ruim ou amaldiçoado, nada disso. É um temor reverencial, sabe? Um choque profundo. Ele redefine aquele pedaço de chão qualquer para sempre. Ele bate o martelo. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Aquela pedra de travesseiro de repente virou a soleira de um portal entre dimensões. O ordinário se revela extraordinário e o viajante fica absolutamente paralisado de reverência diante do peso do que acabou de viver. E para fechar a nossa análise do texto hoje, fica uma provocação central. A história de Gênesis 28 passa muito longe de ser só um continho místico ou um evento histórico isolado. Ela é um retrato da nossa própria cegueira para o sagrado no meio da rotina. Quantas vezes a gente não passa por lugares super comuns ou atravessa fases desconfortáveis e solitárias, focando só na pedra dura da realidade material, sem nem desconfiar da conexão grandiosa que pode estar ali, bem debaixo do nosso nariz. Vai ver, as revelações mais extraordinárias da vida não pedem cenários perfeitos, né? Elas só pedem que a gente esteja desperto o suficiente para reconhecer que o extraordinário adora se esconder atrás da poeira e do desconforto. Fica aí essa reflexão pesada para a gente levar adiante. Foi muito bom guiar esse estudo hoje, um grande abraço e até a próxima.